Olá, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver nesse momento, mas que seja sempre bom. Prazer enorme estar aqui juntamente com você, com meus companheiros de atividades, com terapeutas das mais diversas áreas, onde nós podemos crescer, aprender, irmanados, juntos. E um vai complementando o outro, porque é essa a prática a qual nós nos dedicamos. Meu nome é Isilda Ferreira, eu sou fitoterapeuta, ou seja, trabalho com o uso e a manipulação de plantas medicinais. E hoje eu quero falar com você sobre a utilidade das plantas medicinais na nossa vida, principalmente frente às condições do envelhecimento. Então, o título da minha palestra é Fitoterapia, fonte do envelhecimento saudável. E por que usar e desenvolver esse tema? Bem, basta que nós andemos pelas ruas de quaisquer cidades do mundo para que nós tenhamos uma noção muito verdadeira de que a população mundial está envelhecendo. Resta saber como estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo bem? De acordo com a Organização das Nações Unidas, a população idosa está crescendo de uma forma vertiginosa. E tem-se por população idosa a pessoa acima de 65 anos. E ela cresce muito mais rápido do que a população abaixo dessa faixa etária. Há estudos, há análise que confirmam isso. Em 1980, 45 anos atrás, a população idosa somava 260 milhões de pessoas. Já 40 anos depois, em 2021, essa população praticamente triplicou. Ou seja, de 260, ela foi para 761 milhões de idosos. Foi muito rápido, num período muito curto. Tinha-se como projeção que em 2022 essa população aumentaria em 10%, ou seja, mais 76 milhões. E que para 2050, que é amanhã, daqui 25 anos, essa população terá crescido mais 16%. Então, em 2050, vai acontecer um fenômeno muito diferente do que vem acontecendo na humanidade. A projeção é de que o número de idosos seja o dobro do número de crianças com até 5 anos. E aí, nós precisamos começar a pensar no tipo de velhice que nós queremos ter. Por uma razão muito simples. Nós vamos envelhecer. Grande parte da humanidade que está aí hoje vai envelhecer, né? Nos dias de hoje, nós temos visto que um grande avanço tecnológico.
expressivo, forte, técnicas, recursos, materiais, mas o avanço humano é muito diferente. É muito diferente daquilo que nós já vivemos e aquilo que a gente projetou para viver. A humanidade, afetivamente, emocionalmente, se descontrolou. E hoje nós não sabemos que tipo de velhice nós vamos ter. Você dá uma opinião, bobagens, até tem outro para criticar, tem outro para falar, e a empatia está passando muito longe. A simpatia está passando muito longe. O desamor está galopante. E isso afeta diretamente a nossa condição de saúde. Talvez, e só talvez, o meu filho, que hoje conta com 35 anos, ainda tenha dentro dele um sentimento de empatia, de amor, de zelo, até de obrigação para cuidar de uma mãe envelhecida, de um pai adoecido e envelhecido. Mas a grande pergunta é: será que a geração que ele está formando, que o filho dele, terá esse mesmo sentimento? Será que ele agirá assim diante da adversidade quando ela se instalar? Provavelmente não. E isso é inevitável, é um reflexo dos tempos modernos. Nós sabemos que o viver é ciclo, vai chegar num determinado momento que as coisas voltarão, porque a roda não para de girar. Mas até lá, nós temos que encarar os reflexos dos tempos modernos. E o que é que a gente deve fazer para envelhecer bem? Já que certamente nós vamos envelhecer. Bom, estima-se que o número de idosos com 60 anos ou mais duplique até 2050. E mais do que triplique até 2100. Isso quer dizer que dos 962 milhões de idosos que existiam em 2017, em 2050 serão 2 bilhões e 100 milhões. E em 2100, 3 bilhões e 100 milhões. Estatística cruel, né? A gente vai sair na rua, vai ver um monte de maracujazinho andando? Não, porque a tecnologia está aí para esticar, para tratar, para cuidar, é diferente. Eu me lembro que quando eu era criança, e já faz tempo, as pessoas em média duravam 50, 55 anos. E já estavam velhinhas, o cabelo todo grisalho, quebrada, né? E hoje, a gente nem precisa fazer tanta coisa assim, esses procedimentos estéticos, nada disso. A própria condição de vida, com recursos, informações, medicamentos, consulta médica, faz com que a gente viva mais. Só que a população 60 mais está crescendo muito rapidamente, muito mais do que qualquer outro grupo etário. E assim como nós temos que nos preparar para isso, a gente tem que olhar, por exemplo, que a União Europeia já começou a se preparar para isso, para esses enormes desafios sociais, orçamentários e econômicos, sabendo que eles surgirão de uma combinação muito simples, não é preciso ser um gênio para se concluir.
são baixas taxas de natalidade e altas taxas de envelhecimento. Como consequência, uma população economicamente ativa começa a decrescer. Isso vai gerar o quê? Um número cada vez maior de aposentados, dobrando a proporção de idosos dependentes nos próximos 40 anos. Desde 91, a Organização das Nações Unidas criou uma resolução que tem o número 46/91, preconizando que o idoso deve ter alguns direitos, como acesso à alimentação, à água, o vestuário, a habitação, a saúde, apoio familiar e comunitário. Veja, desses todos, e cada um tem a sua importância, a ONU destaca promover a saúde e prevenir e tratar doenças ao longo da vida. Criar ambientes de apoio para que os idosos possam manter atividade e independência. E considerar a longevidade como um direito social adquirido e uma conquista coletiva. Vamos fazer uma observação. Para se ter longevidade, antes de tudo, você precisa ter saúde. Como eu costumo falar, a saúde é o seu melhor remédio. E aí você tem que aprender a começar a olhar para si, não com 50, nem com 60, muito antes. Por quê? Porque a partir dos 50 anos, é comum que as pessoas enfrentem alguns desafios relacionados ao envelhecimento e à manutenção da saúde. O que é que o envelhecimento faz em nós? Provoca o declínio das funções cognitivas, o endurecimento das artérias, e isso aumenta o risco de desenvolvimento de doenças que são tidas como as mais comuns na população que começa a envelhecer. Sabe quais são? Quais são as mais frequentes? Hipertensão, demência, diabetes, artrose, depressão, infarto agudo do miocárdio, Alzheimer, câncer. Dessas doenças, as mais faladas e alertadas pelos médicos, pelos nutricionistas, pelos professores de educação física, com certeza são diabetes, hipertensão, depressão e hoje, modernamente, ansiedade, né? Mas hoje, eu me dispus a falar dos problemas que são mais comuns e mais recorrentes na população que envelhece. E que eles podem ser minimizados se houver prevenção através de hábitos saudáveis e tratamentos naturais com o uso de plantas medicinais, por exemplo. Dessas, separei algumas que são mais comuns, né, e frequentes. A primeira delas são os problemas nas articulações e nos músculos. A pessoa começa a envelhecer e já aparecem os sinais de artrose, né, que é problema nas articulações. A cartilagem que protege suas articulações pode se deteriorar. E aí ela causa dor, causa inflamação. E aí você vai parando
Então, primeiro, você tem que ter a consciência que você não pode ficar parando. Quanto mais você para, você para. Quanto mais você se exercita, mais mobilidade você tem. Menor será o desenvolvimento dessa artrose. As articulações e os músculos sempre vão aparecer mudanças nessa fase. E isso pode gerar também a fraqueza muscular. Se você para, você começa a perder massa muscular. Todo mundo perde massa muscular. Por isso que todo mundo tem que exercitar. E isso se torna mais evidente lá pelos 65 anos em diante. Só que ela começou, essa perda muscular, começou aos 40. E você não vai se apercebendo. Você só percebe quando começa a sentir dor, quando quer fazer um movimento e não consegue. Nossa, parece que a minha perna não responde. E a rigidez muscular. Seus tendões e ligamentos podem se tornar mais rígidos e, em consequência, mais fracos. E pode haver uma diminuição do líquido sinovial, que lubrifica as articulações. Para tratar e prevenir todos esses fatos, artrose, fraqueza muscular, rigidez muscular, falta de líquido sinovial, tem coisas muito práticas. Exercício, que é o movimento. Você precisa de um movimento. Manter uma vida saudável, com uma boa alimentação e um bom sono. É fundamental ter um convívio social, manter uma atividade fora de casa. É muito comum você ver uma pessoa que de repente aposentou, aí no primeiro momento ela quer sair todo dia, ela vai encontrar amigos, depois ela vai parando, vai ficando em casa, vai se enclausurando. E aí é a hora que você tem que ter consciência que você precisa de um acompanhamento, de núcleos sociais, onde você faça uma interação interessante, procurar um geriatra. E a alegação de que o serviço público não existe. Há recursos muito bons. Se você mora numa cidade de praia, geralmente ela tem aparelhos na areia para as pessoas se exercitarem, né? Depende de nós fazermos essa busca pelo nosso bem viver, para a gente não adoecer, para a gente não paralisar e não se ver como alguém que não tem ânimo, não tem disposição. Não. Precisamos mudar esse olhar sobre nós mesmos, tá bom? O que mais? Soluções natural. Muito importante ter a saúde do corpo, a ingesta de vitaminas. Tudo isso vem através de uma boa alimentação. Os pacientes que sofrem com artrose, que é uma doença inflamatória, precisam se alimentar com aquilo que tem em casa. É na sua cozinha, é a sua fitoterapia. Você pode diminuir os sintomas de artrite, artrose, rigidez muscular, consumindo alimentos ricos em propriedades anti-inflamatórias, ricos em vitamina C, ricos em cálcio. Então vamos lá. Na sua casa e na minha, sempre tem temperos. A gente pode usar, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum você temperar sua comida com alho e cebola. Todo mundo sabe onde encontrar um alho e uma cebola, não é um mistério, não é nada. Eles possuem uma substância que se chama alicínia, que garante benefícios anti-inflamatórios, antioxidantes, antimicrobianos. Ou seja, vai tratando o seu organismo. Frutas cítricas, que são ricas em vitamina C,
que ajuda na produção de colágeno. Você pode usar o abacaxi, a laranja, o limão, a acerola e tantas outras. E frutas vermelhas, que têm antocianinas, compostos antioxidantes. Faz uma salada de beterraba, come uma cereja, framboesa, goiaba, morango. Tudo muito acessível. Você vai na feira, você encontra. Além disso, nós temos os elementos ricos em ômega 3, como peixes, salmão, sardinha, uma castanha que é rica em selênio. Você pode se cuidar. A segunda enfermidade que eu gostaria de trazer aqui, que pode ser muito bem tratada com as plantas medicinais, é a osteoporose. A osteoporose é uma doença causada pela diminuição da massa óssea. Isso faz com que os ossos fiquem fracos e aumenta o risco de fratura na coluna, nos braços, no quadril, no fêmur. É muito comum as pessoas caírem e fraturarem o fêmur. Ela é uma doença silenciosa e geralmente não causa sintomas. Só que, à medida que seus ossos ficam enfraquecidos, algumas fraturas começam a acontecer. E aí você vai tendo uma curvatura, vai diminuindo a sua altura. Apesar da osteoporose não ter cura, ela tem tratamento com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, diminuir o risco de fraturas. Parece irônico, mas uma das coisas principais que a pessoa precisa fazer são exercícios, movimento. Preste atenção nisso. Movimento. É importante o uso de suplementos, de medicamentos, que vão te ajudar a fazer a reabsorção do cálcio para formar sua massa óssea. Porém, aqui cabe um alerta. Ninguém precisa chegar à osteoporose. Quando você faz um acompanhamento médico, você vai saber em determinado momento quando você estiver sendo acometido por uma osteopenia, que é a precursora da osteoporose. É uma perda de massa óssea menor do que a osteoporose, torna seus ossos mais porosos, pode aumentar o risco de fratura, mas se você faz um acompanhamento constante da sua saúde, geralmente a osteoporose é muito mais frequente em mulheres. E geralmente, quando ela entra no climatério, ela costuma ser acompanhada por um ginecologista. E o ginecologista, além de mamografia, ultrassom, vai pedir para você uma densitometria óssea. E ela vai apontar sinais ou existência da osteopenia. E aí você vai aplicar um tratamento. É possível essa regeneração e não vai evoluir para a osteoporose. Além da ingesta de cálcio, de vitamina D3, você precisa abandonar alguns hábitos, como o tabagismo, sedentarismo. Você precisa praticar atividades com movimento, né? Como corrida, musculação, dança. E aí, para combater tudo isso, você pode usar cálcio, vitamina D, peixes, as mesmas coisas, a suplementação. Mas eu posso testificar, eu com 30 anos fui diagnosticada com osteopenia através de uma densitometria e fiz um tratamento com fitoterapeuta usando um mineral e um vegetal.
Foram 3 meses de tratamento. E ficou totalmente regenerada, nunca mais eu tive. E não desenvolveu osteoporose. Vivo muito bem. Faço controle? Faço. Isso quer dizer que nunca mais vai acontecer? Não, pode ser que aconteça, que apareça um outro ponto. Mas eu, a cada ano, vou ao meu ginecologista, faço meus exames, preservo a minha saúde como um todo, né? Eventualmente, como eu sou a pessoa que toma muito chá, eventualmente eu tomo um chá de cavalinha, que faz esse trabalho de fortalecer os ossos, né? E outras ervas, que aqui não é o momento de ficar falando de cada uma delas, porque a gente precisa ver o quadro geral de cada pessoa, né? Não seria ético fazer indicações de ervas, por exemplo, né? E, finalmente, a terceira causa que afeta muito o envelhecimento, que eu vou falar aqui, são os problemas cardiovasculares. E por que eu quero falar disso? Também, segundo estatísticas, apenas 10 doenças são responsáveis por mais da metade das mortes no mundo todo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 55% dos 60 milhões de óbitos ocorridos no planeta foram atribuídos, sabe a quê? Doença cardíaca, diabetes, hipertensão. Mas em primeiríssimo lugar está a doença cardíaca isquêmica. As doenças cardíacas isquêmicas são aquelas que ocorrem quando o coração não recebe oxigênio e nutrientes suficientes, devido a quê? A obstrução das artérias coronárias. E não sendo um mal congênito, a obstrução de artérias coronárias ocorre porque pelo excesso de açúcar, pelo excesso de carboidrato, pela falta de exercício. Então, se você tem hipertensão ou tem diabetes, você é um fortíssimo candidato à doença cardíaca isquêmica. Já pensou? Suas artérias sendo obstruídas? Por quê? Porque você quer comer o que você quer comer. As doenças cardíacas podem ser crônicas ou agudas. E isso decorre do acúmulo de placas nas artérias. Então, você sabe que se você fumar, por exemplo, se você é hipertenso, se você tem o colesterol alto, se você leva uma vida sedentária, o céu está te chamando. Prevenções para que você não chegue nisso. É tratável? É tratável enquanto não está. Depois tem uma outra conotação. É tratável, mas de uma forma diferente. A primeira medida de prevenção: mudar os hábitos de vida. Tá bom, você foi lá, fez um exame, viu que suas artérias estão um pouquinho bloqueadas. Aí você já põe na sua cabeça: eu não posso fazer exercício porque minha artéria está bloqueada. Não, ao contrário, você deve fazer exercício. Você precisa praticar atividade física. Você precisa se alimentar de forma equilibrada. Você tem que andar em busca do peso ideal. E tomar medidas práticas que você
pode desenvolver dentro de onde? Da sua cozinha. É a fitoterapia dentro da sua cozinha. Vamos lá? Simples, não precisa sofrer. O médico vai te dar, vai mandar cortar um monte de coisa e você tem mais é que fazer isso mesmo. Dependendo do momento que você está vivendo, a gente tem que aprender a obedecer, né, pessoal? Vou provar para você que a sua cozinha pode te ajudar muito. Segundo um estudo de pesquisadores indianos, e aqui parênteses, a Índia é o que tem o conhecimento universal da utilização das plantas medicinais, dos temperos. Lembra dos caminhos das Índias, onde os portugueses iam buscar especiarias? Então, há 4, 5 mil anos, a Índia é o lugar de aplicação do Ayurveda, que é o conhecimento da vida. Que é isso que quer dizer Ayurveda? A Índia desenvolveu um conhecimento da vida utilizando várias técnicas. A bianga, a utilização das plantas medicinais, a aplicação de massagens, mas é lá que está o conhecimento. Então, segundo estudo de pesquisadores indianos, a administração do extrato de pepino, que a gente acha onde bem entender aqui, foi suficiente para reduzir a concentração de colesterol, triglicerídeos, fosfolipídios e ácidos graxos livres no exame de sangue colhido antes e depois do uso da planta em ratos. Não é legal? Por um período de 15 dias. Olha que bacana. Também devemos considerar o uso do abacaxi. Abacaxi, uma fruta tão saborosa, tão gostosa. Mas, olha só, segundo uma pesquisa publicada no Jornal de Medicina Chinesa, ficou comprovado que o extrato de abacaxi concentrado, também em 15 dias, diminuiu 57% os índices de açúcar no sangue e em 47,9% as taxas do colesterol ruim, o LDL, nos ratos testados. Então, um e outro juntos, vocês podem imaginar o efeito que eles geram no nosso organismo. Aliado a isso, você pode incluir um pedacinho de gengibre. Porque ele age restaurando a mitocôndria. Ou seja, aquela parte celular que é responsável por produzir energia para o nosso corpo. E que ela é sempre destruída pela estatina. O gengibre, comprovadamente, reverte a disfunção mitocondrial. E conforme pesquisadores estudiosos da Coreia, ficou comprovado que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui o risco cardiovascular. Então, ali, dentro da sua cozinha, você pode fazer um suco, une abacaxi, pepino, gengibre, que vai diminuir a sua pressão alta, que vai diminuir os índices de colesterol LDL, que vai fortalecer o seu organismo e que vai abaixar os índices de açúcar no seu sangue. Uma observação: se você usar a casca do abacaxi e aquele talo que ele tem no seu interior, é lá que estão
concentradas a maior quantidade de bromelina. Então você vai aproveitar mais o seu suco, não é mesmo? E olha só o que a natureza faz com a gente. Uma vez colocado isso, provavelmente você não vai precisar de outros recursos. Se você usar 1 mês, 2, dependendo de como você está, você ainda pode usar como coadjuvante a berinjela, que ela tem, nossa, propriedades de baixar o colesterol também, é anti-inflamatória, é antioxidante. E tem uma gama de outras plantas que, como eu falei, às vezes a gente só coloca aqui a título de exemplo, não vamos ficar fazendo a receitinha, né? Mas um suco não há nenhuma contraindicação e é por isso que eu estou falando. Mas a observação que se faz nesse momento, que deve ficar fortalecida, é que a fitoterapia, quando usada de uma forma correta, pode verdadeiramente se transformar numa fonte de vida saudável para cada um de nós. Porque as plantas possuem moléculas, fito-hormônios muito parecidos com os do nosso corpo. E por isso ele não agride a nossa estrutura orgânica. Elas não foram criadas em laboratório. Elas foram criadas na natureza. E o nosso corpo tem muito da natureza. O que fazer com essas informações da fitoterapia e para pôr em prática para ter uma vida melhor, um envelhecimento mais saudável, sem tanta contaminação laboratorial. Em primeiro lugar, eu entendo que você precisa ter um olhar de autocuidado, um olhar totalmente amoroso para si mesmo, para alcançar uma vida saudável, um viver saudável. Para isso, você precisa conhecer o seu corpo e as suas necessidades. Você precisa saber se você respira bem, se você come bem, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você faz um movimento de vida. Também você precisa aprender e conhecer a sua mente. Quando você conhece a sua mente, você sabe se ela te governa ou se você é governado por ela. Se você come de forma desenfreada porque você não está pensando. E isso pode te levar ao adoecimento. É importante você aprender a respeitar o seu eu. Isso fará com que você não se violente. Conheça o seu eu. Mergulhe dentro de si mesmo, na busca do ser. Na busca do ser integral. Quando nós nos conhecemos, nós somos capazes de conectar corpo, mente, alma. E aí, nós alcançamos a integridade do ser humano e teremos o bem viver. Se nos aprofundarmos, tivermos uma relação espiritual, isso se torna ainda melhor e mais profundo. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de ligações espirituais, que faz toda a diferença no nosso viver. Não é só crer, é preciso ter fé. Isso vai nos levar a uma vida de qualidade, para conquistas inimagináveis no campo da saúde,
do trabalho, da prosperidade, da família, tudo. Então, olhe-se, respeite-se, cuide-se. A fitoterapia está aí para estender a mão para você. Lembre-se, saúde é o seu melhor remédio. Então, cuide-se para não adoecer. Tome o remédio da vitalidade, da alimentação saudável, da respiração balanceada, do movimento. Fitoterapia, fonte de vida saudável. Agradecimento. Neste momento, quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão ouvindo, que estão aceitando, que estão refletindo sobre a possibilidade de mudança de hábitos, que isso vai te levar para um envelhecimento saudável, pacífico e tranquilo. Tudo de bom para você. Muito obrigada aos organizadores, aos palestrantes que têm acrescentado tanto e a oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês. Sucesso na vida. Grande beijo!